Luiz Gustavo é o novo reforço do Clube Atlético Paranaense. O que esperar de um volante de quase 40 anos? Chega para agregar ou é mais do mesmo? Roda aí, Furacão. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha do canal. Turma, mais uma vez, calma com o cenário, eu sei que tá ruim. Eu, em fevereiro, já estarei no estúdio novo, se Deus quiser, mas é o que deve acontecer, porque eu estou mudando daqui e estou indo para o meu novo apartamento, consequentemente estou montando aquele estúdio bonitinho para poder fazer lives, conteúdos diários para vocês, com estúdio profissional, com áudio profissional, tanto que eu fiquei um pouco afastado, que eu não queria fazer um trabalho porco para vocês que me acompanham, mas assim, é verdade, cara. Muita gente pediu Capela, mas continua fazendo, não importa, faz um puxadinho aí na casa que você tá, depois você se vira. E é o que eu tô fazendo, tô sentado aqui em cima de uma mesinha, apoiando uma espécie de prateleira e tô aqui conversando com vocês para que a gente nunca deixe de falar sobre o nosso Furacão, beleza, gente? Então, ó, dá um likezinho, se inscreve no canal, compartilha com geral e, ó, gente, é o seguinte, vocês podem até achar que eu não faço isso, tá? Mas eu faço. Eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários. Mentira, responder todos é difícil, mas ler todos eu leio, tá? Ler todos eu leio, pode ter certeza. E em todos os vídeos, isso que eu queria dizer, em todos os vídeos, desde a fundação do canal, você pode ver que tem sempre um outro retorno para vocês que fazem perguntas, debatem, querem opinião ou tem uma opinião adversa. Mais importante, a gente está aqui para poder falar sobre o nosso Atlético, que tá mal das pernas pra caramba, é bem verdade, não começou ainda a temporada com o time titular. Quando teve que mostrar futebol, não mostrou contra os coxinha, mas vamos falar agora sobre uma projeção. Turma, eu assisti todos os jogos do Luiz Gustavo, tá? Todos os jogos quando ele vestiu a camisa do São Paulo, e eu tenho algumas coisas que acho que podem agregar para vocês que acompanham esse vídeo aqui. Você que está na sua casa, você que está no carro, mais uma vez, cara, obrigado pela moral, vocês não têm ideia aí da alegria que eu faço o canal. Não tô pensando em monetização, em dinheiro, em nada. Tô pensando só que a gente possa ter um canal para todo dia poder falar do nosso Furacão aqui, beleza, turma? Bom, KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, vocês já sabem, né? Desde o começo aqui, parceiro do Fala Cap. Então, ó, no link fixado aqui nos comentários, clica e se cadastra. Você que se cadastrar no link da KTO que tá aqui no comentário fixado, abriu ao primeiro que tá na frente, clica e se cadastra. Capela, me cadastrei, e aí? Eu vou te chamar e posso te colocar no nosso grupo de WhatsApp para trocar uma ideia e vira e mexe. A gente faz umas fezinhas juntos aí, aposta nas vitórias do Furacão ou até nos empates. Apostar na derrota eu não aposto, velho. Então eu prefiro ficar sem apostar do que apostar pro meu time perder, né? Pelo amor de Deus. Se bem que é uma tática boa, viu? Agora eu comecei a pensar. Se eu aposto pro Atlético perder, se o Atlético perder, pelo menos eu ganho dinheiro. Se o Atlético vencer, eu perco minha grana, mas fico feliz que o Atlético ganhou. Aí, ó, pode ser uma boa estratégia, hein? Olha, o conceito de estratégia em latim. Tá vendo? Então, bora falar um pouquinho agora sobre o Luiz Gustavo. Vambora. Turma, o Luiz Gustavo, ele é um jogador que tem uma experiência gigantesca na questão internacional, muita bagagem, jogador de Copa do Mundo, mundialista, seleção brasileira, tudo isso é bem verdade. O Atlético, ele passa por um momento muito delicado na carência de líderes. Qual é o líder do Atlético hoje? Difícil, né? Santos é um grande líder, talvez internamente, mas perante o torcedor, por mais que seja ídolo, uma coisa é o cara ter idolatria, outra coisa é o cara ter liderança, são coisas diferentes. Eu não vejo o Santos como esse líder, um cara que bate de frente, que tem personalidade, que chama a responsabilidade. Eu não vejo, tá? Nossas laterais direitas, esquerdas, volantes, meias, atacantes. Cara, o Atlético virou um elenco bunda mole, entendeu? Todo mundo é conivente com a estrutura péssima colocada pela péssima e ditadora diretoria do clube. Ninguém se manifesta, ninguém respeita o torcedor. Quando eu falo ninguém respeita, é assim, os caras têm que seguir essa ideologia da instituição, por mais retrógrada e atrasada e ultrapassada que ela seja. Só que carece de jogador com liderança, que o jogador que possa bater no peito num clássico, dar uma chegada, chegar pro torcedor, mandar aqui, ó, vai pra cima, não sei o que, você não tá entendendo o que eu quero dizer, vocês sabem o que eu quero dizer. O máximo que a gente teve no Atletiba foi o Leozinho tentando aí dribles e chamando a torcida quando era o lance para escanteio. Pobre, pouco, fraco, não é o suficiente para um time do tamanho do Atlético. Onde eu quero chegar com o Luiz Gustavo? O Luiz Gustavo, gente, vamos lá. Antes de falar do Luiz Gustavo, a diretoria do Atlético vai contratar? Vai pagar a multa rescisória de jogador para trazer? Vai contratar jogador caro? Jogador bom? Jogador que decide? Não vai.
Não sejamos tolos aqui. Não vai. Tá? Porque historicamente, primeiro, eles não sabem de futebol. Segundo, que eles não têm culhão de pegar e investir, porque o gol custa caro, um bom time custa caro, um bom treinador custa caro. Mas eles não estão nem aí com o futebol. Eles criaram um sistema e o sistema é só em prol deles. Tem o conselho na mão, podem fazer o que eles querem que ninguém fala, a torcida infelizmente não tem força, eles são contra a torcida, aquela história toda. E eles fazem tudo para poder atrapalhar a vida do torcedor. Vide aí as mudanças recentes, o plano de sócio furacão, e não vou nem entrar nesse mérito ou demérito por parte deles. Então, uma vez que a diretoria é incompetente, não vai gastar porque não sabe de futebol, a diretoria, fraca como é, ela tem que o quê? Ela tem que analisar jogadores que estão livres no mercado. Essa é a nova cara do Atlético Paranaense. Gostem ou não, essa é a cara do Atlético. É nisso que se transformou um dos gigantes do futebol brasileiro, que não consegue bater de frente mais com ninguém, não consegue contratar jogador, tem que ficar mendigando, pedindo esmola. Ai, quem está livre no mercado? Algum empresário pode indicar alguém? Porque eles são incompetentes, eles são fracos, eles não sabem porcaria nenhuma de bola. Dito isso, uma vez que esse, infelizmente, é o sistema podre que a diretoria implantou para o clube, o Atlético tem que atrair jogadores que estão livres no mercado. E o Luiz Gustavo, eu não vou fazer uma comparação esdrúxula, ele não chega para substituir, por exemplo, o Fernandinho. Eu acho que ele não tem nem a qualidade técnica do Fernandinho, mas é um jogador que não é desprezível. Não é porque eu não acho que ele chegue aos pés tecnicamente do Fernandinho, que ele é um jogador fraco. É muito mérito ao Fernandinho, que jogou muito bem a temporada inteira, que vestiu a camisa do Atlético, e a carreira inteira. Não até ficou década lá no Manchester City com o Guardiola. O Luiz Gustavo, ele é um jogador que ele pode agregar. O Luiz Gustavo não é aquele atleta que vai jogar quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. Ele não chega para ser aquele atleta que vai ter uma sequência grande de jogos. Eu, pelo menos, não acredito nisso. O jogador, por mais que ele se cuide, por mais que ele tenha foco, por mais que ele tenha vontade, é difícil o cara conseguir jogar quarto e domingo numa temporada dura, que vai ser a do Atlético, sem dúvida alguma. Mas eu acho que é um jogador que chega para agregar. Eu acho assim... Eu até vi uma notícia, né? Porque é o jogador mais caro do elenco agora. Velho, eu não tô nem aí se é caro ou não. Eu quero que o cara dê resultado. A gente gastou tanto dinheiro com tanto cara ruim, deu tanta sequência para tanto cara grosso, ainda dá tanta possibilidade para tanto bagre no elenco, que eu prefiro realmente, já que tá vindo de graça, né? Sem pagar multa rescisória, livre no contrato, aumenta o salário do cara, tenta dar minimamente um projeto aí de sequência de uma temporada para o sujeito, para ver se ele consegue entregar aquele futebol que ele entregou em muitos clubes por onde ele passou. Então não estou esperando aquele jogador box-to-box, aquele jogador, eu estou esperando um atleta que ele possa pegar a bola, colocar no chão, ter qualidade de passe, cadenciar, trazer tranquilidade para um meio-campo carente de qualidade e de calma, que no caso é o do Atlético. Então eu acho que o Luiz Gustavo foi uma contratação assertiva. No São Paulo estava uma bagunça. O Luiz Gustavo muitas vezes quando jogou bem. É um cara bom na bola aérea, é um cara bom no X1, no X1 quando eu falo para defender. É um cara que consegue o atalho do campo, é um cara que sabe cadenciar, é um cara que tem um bom passe. Num passe ele pode cruzar uma linha. Eu não acho que ele é aquele jogador que vai pegar e vai ficar dando fatiada que nem o Fernandinho fazia, mas é um cara que vai trabalhar com bola no chão, vai minimamente cadenciar. E eu vou falar bem a verdade para vocês. O Atlético... Vamos lá, com Teran na zaga, Aguirre na zaga, Esquivel voltando, aí a lateral a gente tem o Benavides e tal, mas enfim. Com Luiz Gustavo, eventualmente Dudu, Zapelli, aí você tem Leozinho, o próprio João Cruz, você tem aí o Viveiros, Mendonça não, pelo amor de Deus, o Isaac voltando de lesão, entre outros jogadores que eu não precisaria nem citar aqui. Eu acho que o Atlético tem pelo menos um time aceitável, um time minimamente aceitável. Vou dar um exemplo aqui, ó. Uma zaga com o Teran e com o Aguirre eu não acho uma zaga ruim. Precisa de sequência, parar de se machucar, aquela história toda. O Esquivel vai agregar demais quando voltar e parar de se machucar. O Luiz Gustavo com o Dudu, eu acho que pode ajudar demais no meu campo, até para potencial de crescimento do Dudu, que joga muita bola. João Cruz, Zapelli, Leozinho, Isaac, tem o Luiz Fernando, Viveiros, o próprio Mendonça, que é fraco, mas de vez em quando joga com o Odair. Não é um time para lutar contra rebaixamento, é um time para pelo menos permanecer e quem sabe buscar uma Sula, uma vaga na pré-Libertadores. Eu acho que dá. O problema é o elenco. É uma diretoria fraca que não consegue contratar, que não sabe investir e que enxerga futebol pior que o Stevie Wonder. Né? Você não sabe quem é o Stevie Wonder? Joga aí na rede social que vocês vão saber quem que é. Então, gente, assim, olhando o cenário do Atlético, é o jogador dos sonhos o Luiz Gustavo? Não. É o jogador que chega para jogar quarto e domingo? Não. É um jogador que chega para mudar o patamar do Atlético, agora o Atlético vai? Não. Mas é um jogador que chega para agregar,
em termos técnicos de saída de bola, em termos de bagagem, experiência, talvez até de liderança, o que é uma carência muito grande do clube, e, consequentemente, fazer com que a molecada da base, que é boa, possa ganhar uma sequência. Eu deixei de citar o Julimar, por exemplo, aqui, que para mim seria titular. Julimar de um lado, Leozinho do outro, Viveiros na frente, você tem aí Dudu e Luiz Gustavo no meio campo, você pode alternar com o Zapelli e João Cruz também jogando juntos, né? Você tem uma linha de 4, com o Benavides, com o Aguirre, com o Teran e com o Esquivel, interessante. O que falta é o elenco, para que quando você perca um jogador, você não tenha uma discrepância muito grande, entendeu? Uma oscilação muito grande durante a partida. Então assim, velho, aprovada a contratação do Luiz Gustavo, eu espero principalmente que ele possa exercer uma liderança que o Atlético não tem, e principalmente que ele possa agregar a molecada da base. Esse é o meu ponto de vista. Tem muita gente que não gostou, não aprovou a contratação, mas aí eu pergunto para você, torcedor, se não o Luiz Gustavo, quem? 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 Não dá para esperar nada dessa diretoria, gente. É o que dá para fazer. Contrataram tanto bagre ultimamente, pelo menos bagre esse jogador não é. Entendeu? Pelo menos isso. Agora, eu espero que ele não seja um Giuliano da vida. Um Giuliano que veio com o status de recente artilheiro de uma edição da Copa do Brasil pelo Corinthians. Um jogador que não conseguiu jogar, quando teve oportunidade não correspondeu, que não conseguiu mostrar aquele futebol que a gente viu a carreira inteira no Inter, no Grêmio, fora do Brasil, na Rússia, em seleção, no Corinthians. Não conseguiu, né? Por quê? Não sei. Talvez por uma questão de idade? Talvez. Espero que não seja o caso do Luiz Gustavo, mas eu acho que não será e torço, obviamente, muito para isso. E aí, rapaziada, você que chegou até aqui no vídeo, aprovado ou reprovado? Você aprova a contratação do Luiz Gustavo? Você pensa como eu, que acho que ele pode dar uma agregada ao time, ou acho que é uma porcaria, a diretoria, para variar, erra na contratação desse jogador? Coloca nos comentários que eu vou ler tudo para vocês. Vou responder alguns e sempre se cadastrando na KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, se você tem 18 anos para cima. E, obviamente, chega para se divertir, KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Daqui a pouquinho com estúdio novo, live no canal, transmissão, tem muita coisa bacana aí pela frente, tá bom? 2026 está só começando e vamos, Furacão, chega logo 2027 para tirar essa gentalha da diretoria logo. É nóis.